A apresentação que se segue incidirá sobre um dos autores estudados no 11º ano e falamos de Antero do Quental. Se bem se recordam, Antero do Quental foi estudado e inserido no realismo-naturalismo. A propósito deste autor, temos de considerar essencialmente dois tópicos de análise: as configurações do ideal e a angústia existencial. Ainda assim, algumas palavras sobre o autor, a sua obra poética, a questão Coimbra, onde ele esteve intimamente envolvido, e algumas características, quer da linguagem, quer do próprio estilo e estrutura. Em primeiro lugar, devemos referir que Antero nasceu em 1842 e morreu em 1891 e foi um dos principais mentores da geração de 70 que marcou o panorama cultural do país nas últimas décadas do século XIX. Sabemos nós que foi ele que, de certa forma, esteve envolvido com Castilho, que era o estandarte do ultrarromantismo vigente nessa questão Coimbra. Participou em dois momentos determinantes, portanto, a viragem estética modernizadora, como a questão Coimbra em 1865, e também as conferências do Casino em 1871. Fundou algumas revistas e dirigiu outras e, de certa forma, leva-o a aceitar a presidência da Liga Patriótica do Norte em 1890. Para além de poeta, foi também um grande prosador português. Na sua obra poética aborda vários assuntos, desde literários, sociais, políticos, que refletem a evolução do seu pensamento e atividade política. Chamar a atenção para as causas da decadência dos povos peninsulares nos 3 últimos séculos é o seu escrito em prosa mais conhecido e talvez valha a pena, ainda hoje, lê-lo. Na sua poesia está patente uma dualidade entre dois perfis. Por um lado, o antero-revolucionário, racional e idealista, e por outro, o pessimista, noturno e romântico. É esta dualidade que depois dá origem à dualidade temática bem patente na sua poesia. Por um lado, a angústia existencial, por outro, a procura do ideal, ou configurações de um ideal. Estes são alguns dos títulos da sua produção poética: Odes Modernas, Primaveras Românticas e os Sonetos Completos. A propósito da questão Coimbra, sabemos nós que esta questão Coimbra foi precisamente um conflito que se gerou entre um grupo de jovens estudantes da Universidade de Coimbra com Castilho, António de Castilho, que era o grande representante do ultrarromantismo, se quisermos, do romantismo decadente. Portanto, começou como uma resposta a Feliciano António de Castilho, preconizado por uma nova prosa e mais moderna. Antero foi um dos principais autores dessa polémica, com um texto intitulado Bom Senso e Bom Gosto. Simboliza assim, Antero, em suma, o conflito entre dois tipos de romantismo. Por um lado, o romantismo complexo, idealista, utópico, historicista, e por outro, o oficial, aquele defendido por António Feliciano de Castilho, que tinha a ver com uma tradição versificatória, melancolia amorosa convencional. Falamos aqui do ultrarromantismo. Quanto à questão Coimbra, teve como foco principal a importação de ideias e modelos intelectuais estrangeiros, e isso fez despertar numa nova geração algumas reflexões sobre o estado da literatura em Portugal. Sabemos nós que a literatura em Portugal se encontrava num estado decadente, referindo-nos naturalmente
ao momento do ultrarromantismo. Quais então as suas principais temáticas? Por um lado, as configurações do ideal, ou seja, há uma procura de uma finalidade para a existência humana. E é nessa demanda para uma finalidade que surge sentimentos como o da ansiedade e até alguma angústia. É nesse ideal que se pode realizar perfeita e plenamente o poeta e o homem, e a luz rompe as trevas para alcançar o bem. Portanto, é nesse ideal que se constrói o desejo de sonhar, a libertação na noite e a transcendência amorosa. A angústia existencial é, de certa forma, uma consequência dessas configurações do ideal, porque esse ideal é inalcançável, surge depois a angústia da existência. Consciência, por um lado, da imperfeição humana, que impossibilita o homem de atingir esse ideal. Apoderam-se do eu sentimentos como tristeza, o pessimismo, o desencanto, o cansaço, e esta vida terrena sem alegria leva naturalmente à frustração, decepção e desistência. É bem patente na sua poesia a ausência de esperança, a própria morte e o triunfo da dor e do mal. Relativamente à linguagem e ao estilo, destaca-se aqui a influência de Camões e de Bocage, constituem uma autobiografia, daí terem sido apresentados por ordem cronológica. Há uma unidade de conteúdo, uma simplicidade na forma, naturalmente predominando a forma do soneto. Coerência entre quadras e tercetos e aspectos formais. Há uma valorização do discurso conceptual, a poesia como complemento do pensamento filosófico. Conhecendo um bocadinho Antero, ficamos a saber que ele, para além de poeta e prosador, foi também filósofo e foi um dos filósofos de Portugal. Concretização da materialização da palavra em conceito, que surge muitas vezes maiusculada. Estamos a pensar num discurso que é dialogado e surgem personagens alegóricas, como a ideia, a razão, a noite, a morte, tudo marcado por uma enorme complexidade e abstração de conceitos. E um eixo que é fundamental, um eixo horizontal, a relação do eu com o mundo e do eu com o próprio Deus, a divindade. Naturalmente que a linguagem e o estilo também se reflete nos cenários fantasmagóricos de terror, noturno, multiplicidade de personificações ou mitificações, muitos elementos personificados que figuram como verdadeiras personagens, emparelhamentos temáticos contrastivos e predomínio de vocabulário sugestivo de polaridade, escuro, claro e gradação entre o negro e o pardacento. É preciso destacar que há um número reduzido de imagens sensoriais. Portanto, é um discurso muito marcado pela abstração e pelo ideal, e poucas coisas concretas. Temos ainda a adjetivação de cunho classicizante, temos recursos expressivos, e aqui talvez uma nota especial, para a alegoria, a personificação e a metáfora. Meios de magnificação retórica, o diálogo, interrogações retóricas, reticências e interjeições. Este autor, em suma, destaca-se simplesmente por esta abordagem dual.
Por um lado, as configurações do ideal, que é a construção de um mundo onde a paz, a justiça e todos os outros valores eram comumente aceitos e postos em prática. Por outro lado, a conclusão de que esse mundo ideal não existe, não se realiza e por isso resulta no próprio tédio da existência. Espero que com este breve apontamento e este PowerPoint vos ajude na compreensão de algumas das ideias que Antero Quintal explora ao longo dos seus poemas.